Bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos falar como devemos fazer da nossa vida diária. Nós não podemos sair de manhã como muitas pessoas fazem na correria, sai sem lembrar que existe um Deus protetor, um Deus criador. Porque nós vivemos num mundo cheio de dificuldades, cheio de tristeza, cheio de doença. Nós não sabemos, saímos de manhã, não sabemos se podemos voltar para casa. Nós nunca sabemos o que vem pela frente. E às vezes, mesmo sabendo, a gente precisa confiar em Deus. Isso só acontece quando nós vivemos em oração. Entregamos nosso dia aos cuidados de Deus. Quero contar para vocês que Daniel, ele teve um dia um problema muito sério, porque ele era um ministro de grande confiança do rei Dario na Babilônia. E ele tinha muitos ministros junto com ele. Diz que era 120 ministros e 119 conspiraram contra ele e fizeram com que o rei pudesse assinar um documento que só o rei pudesse ser adorado durante 30 dias. Mas eles fizeram isso para prejudicar Daniel, porque eles não conseguiram encontrar nada na vida de Daniel que pudesse eliminar Daniel. Então aí eles acharam que através da sua religião eles podiam pegar ele em algum erro pela lei dada pelo rei da Babilônia. Então eles criaram um documento, e esse documento implicava com Daniel, porque Daniel era muito fervoroso em oração. Nós vamos ler um versículo daqui a pouco que vai dar toda a dedicação de Daniel. Então, muitas vezes nós temos dificuldade que acontece em nossa vida. Mesmo sabendo, às vezes a gente negligenciamos as orações. Então, Daniel, ele foi assinado aquele documento que durante os 30 dias ninguém adorasse a outro Deus a não ser o rei. E o rei assinou o documento. Aí aqui no capítulo 6 de Daniel, no verso 10, diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, ao andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao Deus, como costumava fazer. Outra tradução diz, conforme o seu costume. Então, por que às vezes nós negligenciamos essa parte? Aqui Daniel diz que ele costumava e ajoelhava 3 vezes por dia. E nós às vezes fazemos aquelas... nós não sabemos o tempo que Daniel ficava ajoelhado orando a sós ali, falando com Deus. E às vezes nós saímos de manhã, não lembra de Deus, não reúne a família, porque hoje as famílias estão
muito cheia de problemas, muita separação, muitos acontecimentos. Sabe por quê? Porque a família não se une mais para orar, para cantar, para ler a Bíblia. Então há muitos problemas entre as famílias porque é a falta de Deus. E Deus tem prometido tudo na sua palavra, que se nós confiarmos em Deus, mas essa confiança nós precisamos fazer a nossa parte, reunir a nossa família para que Deus possa estar cada vez mais perto de nós. A palavra de Deus, ela é justa, Deus cumpre a sua palavra, que nem na lição das testemunhas está falando que Deus cumpre aquilo que Ele fala. As profecias estão terminando, estão cumprindo todas e tudo foi promessa de Deus. Então nós não devemos mudar as nossas ideias, que a nossa ideia tem que ser de acordo com a palavra de Deus, né? Eu costumo fazer vídeo mostrando essas paisagens muito lindas, mostrando que existe um Deus que cuida de tudo isso, cuida dos pássaros, cuida das árvores, cuida de tudo que nós vemos na natureza. E por isso que eu faço esses vídeos mostrando essa natureza, para a pessoa ver que existe um Deus que cuida disso. Assim como Deus cuida de tudo isso, cuida de nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, buscar, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, aí as outras coisas serão acrescentadas. Assim a palavra de Deus ensina. Então, como Daniel orava 3 vezes ao dia, era costume ele ajoelhar e orar, era seu costume, mesmo na dificuldade que ele sabia que a palavra do rei não voltava atrás. Então ia cumprir. E qual era o cumprimento da palavra do rei? Jogar ele na cova dos leões. E mesmo assim ele sabia que dessa lei, ele sabia, ele foi lá, ajoelhou conforme o seu costume, que ele fazia 3 vezes ao dia, e aí os seus cúmplices, os seus acusadores pegaram ele e levaram ao rei, né? Foram lá contar, né? Você sabe, aquela cambuia de fofoqueiro, correram lá e contar para o rei que Daniel estava orando. E o rei mandou chamar Daniel, e Daniel... Aí o rei já viu que ele gostava muito de Daniel, e o rei já viu que era uma conspiração contra Daniel, mas ele já não podia fazer mais nada, porque ele tinha assinado a lei. Ou ele cumpria a palavra do rei como rei, ou então colocaria Daniel, ou ele perdia o seu cargo. Porque o problema era o cargo que ele tinha. Se ele não cumprisse uma lei, eles tiravam ele do cargo de rei. Então, por isso, ele não quis perder o cargo, mas também colocou Daniel na cova dos leões, mandou que colocasse. E ele disse assim: oxalá que o teu Deus cuide de você, Daniel, livra você dos leões. E Daniel entrou e saiu de lá ileso, sem acontecer nada, porque Deus fechou a boca. E qual era o propósito de Deus? Daniel foi usado para mostrar para o rei que o Deus do céu era o Deus verdadeiro, não ele como Deus. Então, nós sempre temos que fazer a vontade de Deus, orarmos todo dia para ser usado, para mostrar para outras pessoas que existe um Deus sobre a face da terra. Espero que essa meditação ajude a você a compreender melhor a palavra de Deus, os propósitos de Deus para nós, né? E vamos pedir a Deus, como Daniel, para o nosso dia de hoje. Senhor, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, pedimos que nos ajude neste momento. Como Daniel orava, e nós possamos orar também, Senhor. Estar sempre em meditação com a Tua palavra, em oração, pedindo a direção sobre a nossa vida. Perdoa, Senhor, as nossas imensidades de pecado. Abençoa as pessoas que estão precisando
aqueles que estão enfermos, aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão precisando da tua ajuda, Senhor. Então o Senhor olha para cada uma dessas pessoas e por nós também. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se nesse canal, né? Dá o seu joinha e também compartilhe com outras pessoas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.